Já estamos recebendo aqui o João Guilherme, pré-candidato a deputado estadual pelo PT, e Ítalo Lorenzon, pré-candidato a deputado federal pelo PTB. Vamos começar com um bom dia dos nossos convidados. Ítalo, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Léo, bom dia, Guilherme. Muito obrigado por ter me chamado para estar aqui. Obrigado, João Guilherme, está aqui com a gente também, e muito bom estar aqui com vocês. João, obrigado pela presença mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Como sempre, gostaria de agradecer a gentileza da equipe da Jovem Pan, que nos recebe sempre muito bem. Agradecer ao Ítalo por estar aqui para a gente fazer um debate e a todos os ouvintes da Pan que estão aqui, acordaram cedo no sábado ou para trabalhar ou que estão acompanhando a gente para fazer esse debate importante para o Brasil. Bom, vamos começar então. Primeiras perguntas aqui, começando com o Ítalo, depois também o João Guilherme sobre o mesmo tema, né? Ítalo, como integrante do canal Terça Livre, como que você analisa as acusações contra o Alan dos Santos e a decisão do YouTube de suspender o canal? Bom, a decisão não foi do YouTube, né? A decisão foi do Alexandre de Moraes, que num processo inconstitucional. E por que foi inconstitucional? Porque nesse processo ele figura como acusação e como juiz ao mesmo tempo. Né? Eu costumo usar essa analogia, né? Imagina que eu bato o carro, né? A gente tem um acidente de trânsito, a gente tem uma discussão sobre quem é o culpado ou não, né? sobre esse acidente, né? Se eu entro na justiça contra você, né? A gente entra na justiça, vai resolver essa questão na justiça, e lá eu descubro ou você descobre que eu sou o juiz da causa também. Então eu sou parte, né, da ação, eu tô acusando você de ter batido o carro no meu carro, e eu também sou o juiz da parte. É óbvio que eu não vou ter um julgamento justo, né? Então, na base, né? Então, eu acho que qualquer mérito da questão tem que ser discutido, mas é preciso que na base seja discutida a estrutura desse processo. Esse processo, ele é de base inconstitucional. João, e a sua análise sobre o Terça Livre e essas ações de grupo de apoio ao presidente Bolsonaro na internet? Como que você avalia isso? A gente tem muita preocupação com as ações de vários grupos que são apoiadores do presidente Bolsonaro pelos ataques que vêm sendo feitos à democracia brasileira. A gente sabe que essa eleição vai ser um processo muito difícil. O presidente Lula está à frente das campanhas, mas o presidente Bolsonaro já tem dito que não vai aceitar resultados que sejam negativos para eles, e por isso que a gente, como uma frente democrática, eu aqui representando um grupo que defende a democracia no Brasil, acredito que a gente tem que olhar com muito cuidado para como que o processo da eleição vai ser feito, porque nós precisamos superar esse que é o pior governo da história do Brasil, e a gente precisa fazer isso através das urnas. O presidente Bolsonaro foi votado para entrar na presidência da República, e o Partido dos Trabalhadores, como outros partidos políticos, aceitaram esse processo, mas a gente confia que não só confia na condução do processo eleitoral, como acredita que atos antidemocráticos eles têm que ser condenados e têm que ser combatidos com muita firmeza nesse momento, vindo eles da parte que seja, e sendo da própria presidência da República, sendo de grupos que apoiam o presidente, e que a gente não pode atentar contra as instituições do Brasil, contra a estabilidade do nosso país, porque isso é atentar contra o Brasil no final das contas. Muito bem, 8h31, estamos recebendo aqui no JC nas eleições João Guilherme, pré-candidato a deputado estadual do PT, e Ítalo Lorenzon, pré-candidato a deputado federal pelo PTB. Sobre a disputa presidencial, Ítalo, a gestão do presidente Bolsonaro correspondeu a todas as suas expectativas? Não. Acho que é a resposta mais curta que eu posso dar. Não, porque bom, veja bem, né? O presidente Bolsonaro surgiu em 2018 como resposta de uma onda que começou em 2013, né? Da população comum, da população que não tinha vinculação partidária, que não tinha, que muitas vezes não tinha pretensão de se preocupar com política, que em 2013, né, quando teve as jornadas de junho, eu tenho certeza que muita gente conhece, muita gente lembra desses eventos, né? Foi pra rua e percebeu que, olha, não estou sozinho, né? Eu costumo dizer, fazer uma brincadeira, né, que os conservadores, a direita brasileira, né, que está nascendo ainda, né, que ainda está no processo de parto, né, ainda está se estruturando, está se organizando, ela é filha do Facebook e neta do Orkut.
né? Então, ela surgiu nas redes sociais, ela surgiu de maneira totalmente espontânea, né? Não houve ação partidária, e naquele momento ali o Jair Bolsonaro acabou estando no topo, né, dessa onda aí, surgiu aí como um homem símbolo, talvez, desses incômodos que parte da população brasileira, uma boa parte da população brasileira tinha com relação àquilo que estava já estabelecido na política até então, né? É óbvio que numa situação como essa, né, quando ele sobe ao poder, quando ele é eleito, fica difícil governar sem uma base sólida, né? Sem uma base de apoiadores, né, organizados, né? Então, o Jair Bolsonaro ele levou uma boa parcela do PSL junto com ele. O PSL surgiu, né, enfim, virou a segunda maior bancada da Câmara por conta do Jair Bolsonaro. Logo no primeiro momento, boa parte dos deputados simplesmente, né, saiu da base do Bolsonaro, né? Então, assim, você percebe que seria muito difícil, de fato, o Bolsonaro fazer tudo aquilo que se propôs. Conseguiu fazer a reforma da Previdência, acho que é muito positivo, né? Desarmou a bomba relógio, de fato, em relação à reforma da Previdência. Conseguiu fazer algum tipo de recuperação econômica. Infelizmente, teve aí também a pandemia no meio do caminho. Nenhum governo conseguiu sair melhor do que entrou, né? Nenhum governo nacional conseguiu sair melhor do que entrou em relação à pandemia. Se vê com o Trump, você vê com o Emmanuel Macron, conseguiu se eleger, mas teve um problema apertado lá, tem uma situação complicada lá para ele. O Boris Johnson está com problemas no Reino Unido, então isso aí afetou o mundo inteiro, né? Eu acho que, né, a realidade é que o Bolsonaro fez o que deu para fazer dentro da linha, dentro do projeto que venceu em 2018. Qual que é o projeto que venceu em 2018? Só para concluir aqui, tá? Menos Estado, mais poder para o cidadão para se armar, para se defender, né? Nós tivemos aí pela primeira vez na história uma tendência histórica de aumento dos assassinatos, né? Inclusive de minorias, né? Que estava crescendo, né? Em 2019 nós tivemos aí uma queda acentuada, né, no número de assassinatos, no número de mortes por arma de fogo. Eu acredito, eu reputo isso, eu acredito isso à política de segurança pública do governo Jair Bolsonaro, né? Mas infelizmente nós tivemos aí no meio do caminho uma pandemia assim, e de fato ninguém saiu bem dessa história toda, né? Ninguém conseguiria sair maior do que entrou. Perfeito. João, o que você acredita que o PT precisa mudar para não repetir as gestões anteriores? Olha, primeiro, eu acho que esse é um ponto de discordância óbvio, mas volto a frisar nessa questão do governo Bolsonaro que eu não acredito simplesmente que tenha sido a questão da pandemia. Volto a repetir, esse é o pior governo que o Brasil já teve. Eu acho muito difícil apontar qualquer coisa de boa que tenha sido feita pelo governo de Jair Bolsonaro nesses últimos anos, porque apesar da pandemia ter complicado muitos países, a gente sabe que o governo Bolsonaro ele lutou contra vacinas, ele lutou contra medidas sanitárias. Pessoalmente, foi um engajamento do presidente em lutar contra o Brasil nesse momento. Isso resultou num número de mortes muito maior, resultou em problemas econômicos ainda mais profundos. Eu sei que as pessoas estão acompanhando a gente de casa, eu acho que não tem ninguém que vai conseguir colocar no comentário e dizer minha vida melhorou nesses últimos 4 anos. A gente vive no Brasil uma situação desastrosa e muito disso é ou incompetência ou uma ação direta do presidente da República. O PT, claro, que tem acompanhado todo esse processo, sabe o caminho para a gente reconstruir o Brasil, e o PT tem uma base profunda, está buscando uma renovação de seus quadros com por exemplo, pré-candidaturas como a minha candidatura, jovens, candidaturas que conhecem o interior de São Paulo, dos seus estados. Então o PT aposta muito que o Brasil pode se recuperar através da retomada de emprego, através da volta do investimento, não só um investimento direto, com programas sociais sérios, com programas de desenvolvimento do país sério, para que a nossa agricultura possa se desenvolver, possa voltar a alimentar a nossa gente. A gente vive hoje no Brasil uma situação calamitosa de fome que a gente não vivia há muitos anos, as pessoas não conseguem comer, porque, em parte, o salário mínimo ele não aumenta, o salário no geral, né, não aumenta, mas o Bolsonaro ele vai deixar a presidência como o primeiro presidente do período democrático que não aumentou o salário mínimo, na prática, diminuiu durante o governo Bolsonaro, e o preço das coisas só aumenta. A inflação é galopante e a gente tem uma situação que ela é muito prejudicial para a vida das trabalhadoras, para a vida dos trabalhadores. O PT, como sempre, é um partido muito conectado com a sua base e tem buscado planos para que a gente possa reconstruir o Brasil. A gente tem um entendimento muito forte de como que o Brasil funciona, de como que o estado de São Paulo, no nosso caso específico, funciona, e sabe que a gente precisa voltar a investir. Isso é
que a Petrobras possa voltar a fazer uma política de preço que permita as pessoas se mobilizar, os caminhoneiros a continuar entregando o que precisa ser entregue, que o preço das coisas volte a um patamar aceitável, que as pessoas voltem a ter emprego. O próprio presidente Lula já falou que a gente precisa rever a reforma trabalhista que foi feita pelo Temer, mas foi mantida pelo Bolsonaro e que não só gerou mais desemprego, como gerou uma precarização do trabalho. As pessoas elas não conseguem trabalhar de carteira assinada, elas vão trabalhar com outras atividades, como Uber ou como outros processos, mas com a política, por exemplo, de preço de combustível que é praticada pela Petrobras, as pessoas não conseguem nem fazer essa tarefa do trabalho do aplicativo, ou seja, a política econômica do governo Bolsonaro ela desempregou quem já estava desempregado, ainda por cima. Então o PT sabe que é preciso lidar com muito carinho com a soberania do Brasil, que o Brasil volte a agir como o país grande que ele é, volte a investir para que a gente possa voltar a ter geração de empregos e principalmente para que a renda da população aumente. A gente sabe que quem move esse país é o povo brasileiro. Então você de casa, todo mundo que trabalha, tendo mais dinheiro no bolso, podendo voltar a consumir, o Brasil volta a crescer. Mas para isso é preciso um governo que olhe seriamente para a população. Você quer falar acho que não custa lembrar que essa semana nós comemoramos o menor índice de desemprego, não é desde 2019 não, é desde 2015. Tá? É importante lembrar que a nossa recessão que nós estamos vivendo hoje, ela começou em junho de 2015, por consequência, né, da gestão desastrosa que o PT fez até 2015. Tá? Então, eu acho que falta se informar em relação aos índices de desemprego. Nós estamos melhorando nosso índice de emprego, né, em relação a 2015, volto a frisar. Só se eu puder complementar essa informação, Ito, realmente essa notícia saiu, mas é importante olhar com cuidado para essa pesquisa, que o nosso índice de desemprego tem baixado porque as pessoas estão parando de procurar emprego. Então, o índice de desemprego ele não conta as pessoas que já desistiram de se empregar ou que estão na informalidade. Então, os índices de desemprego eles têm baixado pela desesperança que o Bolsonaro gera, que a política do governo Bolsonaro gera, e também não dá para culpabilizar só os processos que aconteceram anteriormente. O Bolsonaro ele fez uma péssima gestão da pandemia. Em recessão desde 2015. Não, pera, eu não te interrompi. Só quero saber só. Estamos em recessão de fato desde 2016. A gente vive uma crise grave no Brasil, mas que ela foi aprofundada pelas políticas do Bolsonaro. Como eu disse anteriormente, nenhuma política que o Bolsonaro fez, ela contribuiu para que a gente saísse desse ciclo de recessão que o Brasil se encontrava. Eu acho que a informação que nós temos agora, né, o João Guilherme deu uma informação aqui, eu peço que a pessoa está em casa, não acredite nem em mim nem nele, vá procurar. Eu acredito que a informação não é verdadeira. Né, a informação de que nós temos aqui 15 milhões de desempregados, né, que já é uma retração dos nós temos 10 milhões, perdão, com a retração dos 15 milhões que nós chegamos no pico. Né? Então, a Dilma entregou o governo, né, perdeu o governo através do impeachment com 13 milhões de desempregados. Né? Ou seja, ela ficou quase pior do que uma pandemia. Né? 8h40. Continuamos aqui nosso JC nas eleições com o João Guilherme, pré-candidato a deputado estadual pelo PT, e Ítalo Lorenzon, pré-candidato a deputado federal pelo PTB. Gostaria de fazer uma pergunta para o João Guilherme, depois o Ítalo também pode responder. Como que você, como um pré-candidato a deputado estadual pelo PT, recebeu a informação dessa aliança Lula-Geraldo-Alckmin? É um tema que eu acho uma excelente pergunta e é um tema que eu gosto bastante de falar porque é uma decisão que eu recebi com muita esperança. E, claro, a gente precisou entender como essa aliança se construiria. Isso foi um debate que ele foi feito amplamente com a militância do PT, foi um debate feito com o público também, né? A mídia divulgou isso desde o começo dessas tratativas. E eu acredito que nesse momento que a gente vive no Brasil, é importante unir todas as forças democráticas, todas as forças que continuam acreditando no Brasil, no desenvolvimento do nosso país. Nós tivemos diferenças com o Geraldo Alckmin, com o grupo político ao qual ele pertencia no passado, mas eu preciso frisar que nenhuma diferença que exista entre Lula e Geraldo Alckmin, entre o PT e outros partidos, ela é maior do que o Brasil. Então, nesse momento que a gente vive a situação que o Brasil vive, e acho que não é preciso nem voltar a frisar, que é o pior governo da história do Brasil, que a gente em 4 anos teve uma piora significativa da vida da população, porque as pessoas sabem, contra as pessoas na rua, as pessoas sabem que a vida piorou nos últimos anos. É preciso juntar, como dizia o Paulo Freire, os diferentes para combater o antagônico, no caso, quem antagoniza com o próprio Brasil. Então, num momento
difícil como que o Brasil vive, eu vejo com muita esperança que possa se formar uma aliança entre pessoas que disputaram no passado, no caso Lula e o Geraldo Alckmin, e que o Geraldo Alckmin se some a esse programa como um contribuidor, como uma pessoa que está dedicada a trabalhar para que a gente volte a construir o Brasil, para que a vida das pessoas melhore. E vocês do PTB, você como pré-candidato a deputado federal, Ítalo, como que vocês receberam e veem essa aliança Lula-Alckmin? Olha, o Alckmin em 2018, ele classificou a possível candidatura do Lula como o criminoso querendo voltar à cena do crime, né? Que o Alckmin possa ser considerado só diferente, não antagônico numa situação como essa, eu só resto pensar que o Alckmin ou algum dos envolvidos ali não é sincero nas suas convicções, né? Então, mas enfim, eu não vejo com naturalidade. O meu comentário que eu teria que fazer é um pouco mais jocoso do que esse, eu vou poupar para o pessoal, né? Porque eu acredito que o Alckmin ele esteja querendo ser presidente no final das contas, esteja confiando na solução natural, talvez, para essa questão. Mas, enfim, é da política, é da velha política mesmo, né? É o que a gente já esperava acontecer mesmo. 8h43, nós vamos para nosso intervalo e já a gente volta com mais perguntas aqui para os nossos candidatos. Claro que vocês podem participar também, mandando através do nosso chat e também através do nosso WhatsApp, o 998 42 1255. Por favor, mande as perguntas, nós estamos recebendo aqui. Já a gente vai começar a passar aqui para os nossos convidados. A gente volta já. Jovem Pan, eleições 2022. Voltamos aqui com o JC nas eleições, no Jornal da Manhã neste sábado, com José Guilherme, pré-candidato a deputado estadual pelo PT, João Guilherme, e Ítalo Lorenzon, pré-candidato a deputado federal pelo PTB. Voltando a falar sobre a questão da disputa à presidência, fazer para o Ítalo, depois o João também pode responder. Ítalo, como que você analisa a adesão ao Centrão depois de algumas críticas? Olha, como eu disse mais cedo, né, o Bolsonaro subiu sem base. É óbvio que ninguém governa no Brasil sem o Centrão. Ninguém governa no Brasil sem o Centrão. PT não vai governar sem o Centrão. O PT teve o MDB como vice por muitos anos. E é legítimo, acho que é legítimo. O Centrão, ele o grupo que se elege pelo Centrão é um grupo que se elege segundo, né, a votação dos seus eleitores, né, óbvio, né? Então, você não pode ter, uma vez eleita, o Brasil tem um sistema de presidencialismo de coalizão, né? Então, para você ter governabilidade, para o presidente ter governabilidade, ele precisa ter um número X de votos no Congresso. Uma vez que a composição do Congresso é a que está dada, é determinada pelos eleitores, aí o presidente que foi eleito tem que dialogar com aquele Congresso que foi eleito. Então isso vai valer, isso vale para Bolsonaro, isso vale para Lula, isso vai valer para qualquer um, né, que possa sentar naquela cadeira daqui para frente. Então, assim, acredito que diálogo com o Centrão é perfeitamente compreensível, né? João? A adesão do Centrão ao governo não nos surpreendeu, como não surpreende ninguém. O próprio Bolsonaro, que foi deputado 6 mandatos consecutivos, foi um deputado do Centrão. Ele mesmo disse, não são palavras minhas, são palavras dele, que declarou publicamente que ele vem do Centrão. Então é uma naturalidade que eu acho que é um caminho natural trilhado pelo Bolsonaro e não surpreende de fato ninguém. A percepção que se possui do Centrão, eu acho que ela é positiva no cenário geral brasileiro, porque as pessoas estão entendendo que, de fato, o Brasil é um país que ele é governado pelo presidente, com a Câmara dos Deputados, com o Senado, como os estados são governados com as suas assembleias legislativas e as cidades com as suas câmaras de vereadores. O que é preciso avaliar desse cenário, eu acho que é um apelo que se faz a cada eleitor é que a gente preste mais atenção nas votações que se faz. O PT tem feito um trabalho muito forte, porque o nosso objetivo é voltar a eleger o presidente Lula, aqui em São Paulo eleger o Fernando Haddad para o governo do Estado, mas é preciso que se vote também nos deputados, nas deputadas próximas ao projeto político que a gente está buscando. No caso, a gente espera que a votação aumente bastante para que a gente possa diminuir e tirar o Centrão. O Centrão, de fato, é um mal, não um mal tão grande quanto esse governo tem feito para o Brasil, mas o Centrão é um mal dentro da política brasileira. E a gente precisa mudar esse panorama. Espero que com essa mais informação que a gente tem recebido e mais atenção que a gente tem pensado
ao nosso parlamento, que as pessoas votem melhor. Então existem pré-candidaturas locais, como volto a dizer, a gente tem buscado construir próximo da base, próximo da cidade, como sempre fizemos, mas tem candidaturas jovens, como no caso é a minha pré-candidatura a deputado estadual, e muitas candidaturas de deputados e de deputados federais que podem chamar a atenção das pessoas. Então essa eleição para a gente colocar uma Câmara dos Deputados que ajude o governo, o próximo governo, a fazer um bom mandato, a colocar políticas que ajudem de fato a população. 8h50. Uma das notícias, né, que a gente viu nos últimos dias, e sempre que temos eleições, é a questão dos debates. Bolsonaro já disse que pretende não ir nesse primeiro momento. O Lula também não sabe ainda. Como que vocês analisam essa questão de não participar? Vocês acham que é um ato democrático não ir ao debate? Acho que ninguém é obrigado a participar de um debate, né? Acho que o debate ele tinha uma proposta muito, muito interessante na época em que não havia redes sociais, não havia internet para você se informar. Hoje em dia, tanto o Bolsonaro quanto o Lula podem se comunicar com a sua base diretamente através das redes sociais sem a mediação aí de um canal de televisão, né? Então, se ele achar que se qualquer uma das candidaturas concluir que não é interessante participar de um debate, é interessante ter um diálogo direto com a população, né? Eu acho que é válido. Acho que não vejo problema não, mesmo independente de quem for. Se for Bolsonaro, se for Lula, não vou criticar nenhum dos dois se tomar essa decisão. João, como que você vê essa situação? Olha, eu acredito que a troca de ideias ela é benéfica em qualquer democracia e que é importante para o eleitorado. Entendo que existam canais que os candidatos possam falar diretamente com os seus eleitores, com as suas eleitoras, mas é importante essa troca de ideia, como a gente faz aqui quando vem aqui na Jovem Pan, conversa. Acho que a troca de ideias democráticas ela é importante, principalmente para uma grande parcela da população que pode estar indecisa, que precisa confrontar a ideia dos seus candidatos. A gente, claro, tem que olhar com cuidado para a estrutura como os debates são feitos, né? Isso foi uma proposta, inclusive já foi feito, que esses debates eles diminuam em quantidade, que se faça de repente com grupos de atores midiáticos, como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos, para que isso não penalize os candidatos em termos de agenda numa campanha eleitoral que ela já é mais curta do que ela era anteriormente. E no caso específico dos debates das eleições presidenciais, eu volto a frisar que eu acho importante que os candidatos participem do debate e confrontem as suas ideias de maneira democrática e de maneira respeitosa, mas no cenário que a gente vê hoje em dia, onde você tem uma clara convergência na disputa para uma dualidade entre o Lula e o Bolsonaro, são os candidatos que estão à frente, ficaria difícil, por exemplo, na posição do Lula participar do debate, caso o Bolsonaro decida não participar, porque é o interesse direto da população. As pesquisas apontam que são os dois candidatos que têm mais chance de ganhar a presidência da República, e se esse debate for ocorrer, ele precisa ocorrer com a participação de ambos, senão não é beneficioso para nenhum dos dois participar. 8h53, João, você tocou num ponto aqui, até lembrei que ontem, né, o Estadão ele fez uma média Estadão Dados, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, pegando todas as pesquisas, né, que foram feitas até agora na disputa presidencial, e segundo essa média que foi feita, o Lula ganharia no primeiro turno. Como que vocês estão analisando essas pesquisas? Como que vocês trabalham, né, para tentar entender o que está acontecendo no cenário neste momento? Bom, essa média ela serve como curiosidade, né? Porque você não pode fazer esse tipo de Sim, metodologicamente. Isso, lembrando que né? tem, né? São metodologias diferentes, são feitas de maneira diferente. Exatamente. Né? Então, em momentos diferentes. Agora, acho que uma coisa que ninguém ignora é que as pesquisas elas estão errando muito nos últimos anos. Né? A Datafolha, pega só o Datafolha, que eu acho que é o exemplo mais emblemático, né? 10 dias antes do segundo turno em 2018, ela apontava a vitória do Haddad, né? Por larga, né? Por fora da margem de erro, inclusive, né? Ela disse, a mesma Datafolha, né? Mesmo em 2018, disse que o Zema não ia nem para o segundo turno em Minas Gerais. O Zema foi eleito com 76% dos votos em Minas Gerais. E no Rio de Janeiro, o Witzel não ia nem para o segundo turno também. Foi eleito também no Rio de Janeiro. De novo, em Minas Gerais, a Dilma ia ser eleita para o Senado. Ficou em terceiro ou quarto lugar, se eu não estou enganado.
né? Então, tá errando muito. De propósito, eu acredito que não. Aí é uma questão uma discussão um pouco mais de questão de metodologia mesmo, né? Mas o fato é que estão errando muito, né? Então, eu acho que a gente vê com tranquilidade esse tipo de pesquisa. Enfim, eu acho que não pode ser baseado, a gente pode se pautar por ela, pode se orientar por ela, mas ela não é determinante. João, como que você do PT, o partido, né, vê essas pesquisas? Acho que praticamente todas colocam, né, o Lula na primeira colocação. Vocês trabalham com otimismo com isso ou continuam com os pés no chão? Eu acho que essa é uma pergunta importante para a gente frisar não só o clima da campanha, mas o clima que a gente pode colocar o Brasil nesse cenário tão difícil que a gente vive. Eu acho que com otimismo a gente trabalha, com otimismo e com esperança. A gente acha que é tempo de esperança, porque a gente vê que existe possibilidade do Brasil se recuperar. A discussão sobre a validade das pesquisas, ela também não é uma discussão que a gente acha, ela já foi feita, inclusive na minha última vinda aqui na Jovem Pan, a gente tocou, a gente sabe que as pesquisas elas dão indicativos valiosos sobre como que as eleições vão se sair. E a gente vê o cenário como um reflexo do que o povo brasileiro vê sobre o presidente Lula, vê sobre o que foram os mandatos do PT. As pessoas lembram que na época do PT dava para comer carne, dava para comprar carro, dava para comprar casa, as pessoas podiam adquirir bens e sabem que a vida era melhor, que o salário cresceu, que a vida das pessoas melhorou de uma forma geral. Volto a dizer, é muito difícil apontar qualquer coisa boa que tenha sido feita pelo governo Bolsonaro nos 4 anos, e eu acho muito difícil que os ouvintes da PAN, as pessoas que estão nos acompanhando, consigam colocar agora no chat e falar: minha vida melhorou durante o governo do presidente Bolsonaro. Então, as pessoas lembram muito do governo do Lula e olham com esperança para a possibilidade de que a vida volte a ser como ela era na época do PT, que as pessoas melhoraram de vida, fizeram universidade, compraram casa, podiam comer carne, podiam fazer churrasco para toda a família no fim de semana. Então, essa tendência do Lula na frente é olhada pela gente com otimismo. Volto a dizer, essa eleição não é uma eleição fácil, não só pela disputa do dia a dia, por como as pessoas vão votar na urna de fato, mas o presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que pretende tomar atitudes antidemocráticas como foram tomadas por outros governantes fora do Brasil, caso perca as eleições. Então, a gente faz um apelo para as pessoas que estão em dúvida, que votam no PT, que falem com seus familiares, para que a gente possa consolidar esse resultado que a gente já vê. O presidente Lula está bastante na frente, com muita possibilidade de ganhar no primeiro turno, mas vai ser uma campanha difícil de qualquer maneira, ganhe ou não no primeiro turno, porque a gente sabe que do outro lado está o Bolsonaro com predisposição para tomar atitudes antidemocráticas, para acionar grupo antidemocrático. Então, a gente apela que as pessoas considerem o voto do presidente Lula já no primeiro turno, para que essa eleição ela possa ser resolvida logo. E a gente vê esse indicativo da pesquisa como a confiança de quem sabe a qualidade de vida que tinha durante os governos do PT. 8 horas e 58 minutos, nosso tempo voou, mas não poderia deixar de perguntar antes de nós encerrarmos. Vocês são pré-candidatos, então gostaria que o Ítalo falasse, depois o João, quais as suas propostas aqui para a cidade de Rio Claro nessas eleições que estão se aproximando. Olha, eu acredito que como deputado, como pré-candidato a deputado federal, né, eu não posso olhar especificamente por uma região só. Evidentemente, como eu tenho um vínculo específico com a cidade de Rio Claro, né, o deputado tem o dispositivo da emenda parlamentar, né, que ele pode, né, apoiar especificamente a sua localidade, né. Como pré-candidato, eu me considero um pré-candidato conservador, né? Eu sempre disse isso, a minha vida inteira eu fiz, né, como dentro desse aspecto político. Então, assim, vocês podem esperar de mim, né, um deputado conservador, né, um deputado que tem respeito à família, respeito ao direito à livre defesa, respeito à vida, né, contra o aborto, contra a legalização do aborto, respeito aos valores cristãos, respeito, enfim, né, tudo aquilo que vocês já conhecem como pautas conservadoras, né? Acho que é isso que você pode esperar de mim. João, por favor. Olha, eu, como disse antes, sou pré-candidato a deputado estadual. E a gente precisa olhar com muito carinho para o estado de São Paulo
e principalmente para a nossa região de Rio Claro, para cidades aqui próximas da região de Campinas, de Piracicaba. Então, sem falar necessariamente do aspecto, né, eu sou uma pessoa de esquerda, vocês sabem disso, mas a gente precisa olhar para os aspectos práticos. A gente tem pouca representatividade da nossa região na LESP, a representatividade que tem não tem trazido o retorno que Rio Claro precisa, que a região de Rio Claro precisa. Então vocês podem esperar um candidato que olhe muito para o desenvolvimento da nossa região, com investimento na nossa indústria, no desenvolvimento econômico, seja pela via das emendas parlamentares, ou seja pelos projetos diretamente junto ao Estado de São Paulo. A gente precisa trabalhar junto do nosso funcionalismo público, dos professores, do nosso pessoal de saúde, para voltar a investir em Rio Claro, voltar a investir na região, para que Rio Claro possa pensar, se for necessário, se os números apontarem, em ter um hospital, em ter mais escolas, em ter mais estrutura, para que a gente possa voltar a atender a população com qualidade, e também que a gente consiga recuperar a vocação da nossa região. A gente sabe que Rio Claro, a nossa região, precisa de uma representação na LESP, precisa de um bom governo primeiro, né? Por isso que a gente defende a pré-candidatura do Fernando Haddad para mudar o governo do Estado de São Paulo, ter um governo que entenda o Estado de São Paulo de fato, e contem com ter um representante que se eleito, né, dentro desse processo da minha candidatura, que vai estar próximo da população, que vai ouvir o povo, que virá para cá e que vai garantir que a gente tenha as nossas demandas representadas junto à LESP e junto ao governo do Estado, para que a gente possa viver num Estado de São Paulo que ele seja mais seguro, né? A gente vê em Rio Claro já com 20 homicídios, com uma deterioração das forças de segurança pública, com um cenário que ele é caótico, ameaça a vida das pessoas, com desemprego que ele avança mais, com serviços públicos, tanto na área da educação quanto na área da saúde, que tem muita dificuldade de atender o que a população precisa. Então, contem com um candidato que vai trabalhar junto da população para que a gente tenha atendidos, principalmente na nossa região, mas em todo o estado de São Paulo, a necessidade do nosso povo para que a nossa vida possa melhorar. É preciso fazer muitas mudanças, principalmente no estado de São Paulo, que é governado pelo mesmo grupo político faz mais de 30 anos, mas a gente sabe que com muita esperança, com muito trabalho, é possível mudar esse cenário, é possível transformar a nossa região e que a gente consiga voltar a ter investimento, que a gente consiga condições justas de trabalho para os pequenos e médios empresários que sofreram muito durante o governo Dória com aumento de impostos, com toda essa situação, e a gente sabe que a vida em São Paulo só tende a melhorar. Então, votem com esperança e contem com uma representatividade que esteja próxima da população. Ítalo, muito obrigado. João, muito obrigado pela presença de vocês. Os microfones aqui sempre abertos para a democracia, que é o mais importante. Muito obrigado, Ítalo. Obrigado. Obrigado, João. Muito obrigado.